Bom dia, cavalheiros e damas, meu querido pré-médium, Colégio Ângulo de Vinópolis. Espero que estejam todos bem, né? Que estejam todos cheios de luz, de esperança, de bem-querer, né? A gente espera que vocês estejam bem focados nos estudos, aproveitando esse momento para ler bastante, para estudar bastante, né? Para afinar as relações tão amorosas, tão gostosas com os seus nas suas casas. É um momento bacana da gente aproveitar para afinar ainda mais as nossas relações. Na semana passada, nós falamos de crônica argumentativa, lembram? Então, nós falamos de crônica argumentativa e eu ainda havia dado uma dica para vocês. Cuidado, não confundam crônica argumentativa com artigo de opinião. Já sabendo que essa semana nós falaríamos, sim, de artigo de opinião. Porque lembram, a crônica, embora ela tenha introdução, desenvolvimento, conclusão, argumento, persuasão, ela é texto literário. Ela está ali no limiar entre o texto jornalístico e o texto literário. O artigo de opinião, não. Ele é texto informativo. Ele é texto jornalístico. Não é? Então, ele é texto informativo, ele é texto dissertativo. O artigo de opinião não está para a literatura, ele não está para a arte. Não é? Então, isso difere o artigo de opinião da crônica argumentativa. Então, às vezes, a diferença é muito sutil, né? A gente tem que lembrar disso. Então, a questão da sutileza, da leveza da palavra, né? da possibilidade do uso do figurativo, que não é o caso do artigo de opinião, né? que distingue um texto de outro. Então, o artigo de opinião, ele tem uma função muito específica, né? É aquele texto em que o escritor ele vai expor um posicionamento dele sobre um determinado assunto. E interessante, ele se posiciona sobre o assunto. Isso é muito claro. Né? O artigo de opinião é aquele texto em que eu quero claramente deixar para aquele que lê que eu estou tomando aquela atitude. Tanto é que ele é um texto assinado. Ele assume, né? Aquele que escreve um artigo de opinião, ele está assumindo diante do público que ele tem aquela opinião e que ele defende aquela opinião. E geralmente, né, ele vai buscar argumentos, buscar subsídios aí para fundamentar a opinião dele. Né? Então, ele é um texto de natureza dissertativa. Por quê? Porque ele se fundamenta, o viés do artigo de opinião é o argumento. Né? Então, ele é um texto de natureza argumentativa. Né? Ele sempre vai mostrar um ponto de vista e ele vai tentar fazer o quê? Provar, sustentar, né? Persuadir através de argumentos coerentes. Né? Então, as opiniões, e aí volto a reforçar com vocês, as opiniões defendidas no artigo de opinião, elas são de inteira responsabilidade daquele que escreve. Né? Então, ele se responsabiliza, e aí é um detalhe interessante, né? Se eu publico lá numa revista, num jornal, num rádio, aí a gente começa a falar, a gente acaba entrando ali na seara da ética, né? Se eu estou publicando um artigo de opinião, estou defendendo meu ponto de vista sobre determinado assunto, aquele assunto é um assunto interessante, é um assunto importante, de interesse coletivo, na maioria das vezes. Então, se eu publico isso sem responsabilidade, né, aí a gente entra na questão das fake news, né, que nesse momento agora têm sido tão negativas, elas já eram negativas na esfera política, agora mais negativa ainda na esfera da ciência. É importante a gente parar para pensar isso. Então, se eu publico e se eu defendo uma determinada ideia, sem o cuidado da autenticidade, sem o cuidado das fontes nas quais eu estou bebendo, eu posso, ao invés de ajudar, prejudicar. Porque às vezes a pessoa que escreve um artigo de opinião é uma pessoa que subentende-se, que é uma pessoa entendida do assunto. Então as pessoas costumam dar credibilidade para aquele texto. Então ele tem que ser um texto sério. Né? Então é importante que as pessoas tenham esse cuidado, correto? Qual que vai ser? Vamos pensar um pouquinho aqui, tecnicamente. Qual que é a estrutura básica de um artigo de opinião? Primeira coisa, a estrutura básica, introdução, desenvolvimento e conclusão, como qualquer texto argumentativo.
né? Como qualquer texto argumentativo, como qualquer texto dissertativo, ele vai apresentar as ideias, desenvolver as ideias e fazer uma conclusão. A introdução, normalmente, né, no primeiro parágrafo, ele vai apresentar o tema que vai ser visto ao longo do texto. Então, a função da introdução, no caso do artigo de opinião, é apresentar o assunto. Então, sobre o que ele vai discutir, sobre o que ele vai opinar, né? No desenvolvimento, ele vai juntar as ideias que ele tem, os argumentos que ele tem para convencer o leitor a concordar com ele. Então, assim, olha, eu apresento a ideia, depois eu digo por que eu defendo aquela ideia, eu quero defender, eu quero argumentar, e a conclusão nada mais é do que uma apresentação de uma expectativa daquilo que foi proposto ou uma tentativa de solucionar o problema. Né? Então, aí nós temos basicamente isso, introdução, desenvolvimento e conclusão. Quais são as características aí principais de um artigo de opinião? Ou seja, o que um artigo de opinião tem? Obviamente, como nós já falamos bastante aqui, argumento e persuasão. Ele tem que ser persuasivo, ele tem que ser convincente. E aí um detalhe, os textos, eles podem ser escritos tanto em primeira pessoa quanto em terceira pessoa, já que é um artigo de opinião, que a pessoa assina, né? Então ela confirma que aquele é o ponto de vista dela. Ela está defendendo uma ideia e assumindo, trazendo para si a responsabilidade desse posicionamento. Então, ele pode tanto escrever em primeira pessoa quanto em terceira pessoa. Como eu já havia dito, assinado ao final do texto, geralmente publicado revista, TV, jornal, rádio. A linguagem ela tem que ser clara, simples, objetiva, como qualquer texto, mas ela também permite um tom de subjetividade, já que ele está escrevendo, ele pode escrever em primeira pessoa. E os temas, geralmente temas da atualidade. Eu vou me posicionar sobre uma coisa há 350 anos atrás? Não, é uma discussão no frescor contemporâneo, no dia a dia. E aí uma dica importante, o título, ele deve ser provocativo ou polêmico, para a pessoa despertar, opa, eu quero ler esse negócio aqui. O que é que esse cara está falando? O que está pegando aqui? Qual que é a discussão do momento? Todo mundo quer saber, não é? E aí, algumas dicasinhas só para você. Então, vamos imaginar que alguém peça a você. Escreve um artigo de opinião aí para mim sobre a questão, vamos pensar um assunto aqui, sobre a questão do empoderamento feminino. Opa, peraí, o que eu tenho que fazer antes de pegar a caneta e sair igual doido escrevendo? Primeira coisa, eu costumo dizer que só se esvazia quem se enche. Né? Eu só posso oferecer se eu me enchi de conhecimento. Então, a primeira coisa para um bom articulista, vamos dizer, se é aquele que escreve um artigo, é ler bastante. Ler vários pontos sobre o assunto. Então, peraí, está falando sobre empoderamento feminino? Quem já escreveu sobre o assunto? Quais são os argumentos dessas pessoas? Como que elas defendem essas ideias? Olha que interessante. Buscar, beber em outras fontes antes de sair escrevendo a Deus dará. Depois, outra coisa muito importante. Olha, eu vou publicar meu texto onde? No rádio, na revista, na televisão, no jornal. Para quem que eu vou escrever? Por que é importante eu saber para quem é o meu público geral? Porque eu posso, como é um texto que tanto pode ser objetivo quanto subjetivo, eu posso adequar a minha linguagem, né, ao gênero, ao perfil do meu leitor. Olha que interessante. Então, primeiro, eu me encho de informação. Depois, eu busco imaginar em que veículo vai ser publicado o meu texto e a quem será dirigido esse texto. Né? E aí, uma coisa muito importante. O enunciado, a introdução, ele deve sempre expressar a opinião que vai ser defendida. Então, você tem que ter esse cuidado. Peraí, tem que estar claro, de cara para o leitor, o que você está defendendo, o que você está pensando. Né? Não precisa ficar ali rodando. Não, você já pode deixar de cara na introdução, você já fala o que você está defendendo, o que você está pensando. Tem que parar também e pensar no título. O título tem que ser bacana. Né? Então, a gente fala assim que a primeira impressão, né? O título é a primeira impressão. Então, ele tem que ser diferente da prova do Enem, que não precisa de título, não tem que colocar título. O artigo de opinião, ele deve ter um título. Né? E na finalização do texto, eu tenho que ter um cuidado, tenho que fazer uma retomada,
né, daquilo que eu disse, confirmar a minha ideia principal, para não ter o cuidado de se contradizer. Nós já estudamos coerência e coesão, vocês já sabem muito bem usar essa ferramenta, né? E, de preferência, trazer também um viés de credibilidade para o seu texto, né? Trazer autoridades, trazer outras vozes textuais para o seu texto, né? Para que o seu texto não fique só no seu achismo. Uma forma interessante de persuadir, de convencer, é quando você traz outras vozes textuais para o seu texto, permitindo que as pessoas entendam que o seu texto tem credibilidade, né? E uma coisa muito importante que às vezes eu percebo ao ler os textos que eu recebo, que as pessoas não fizeram uma releitura do texto. Então, olha, terminou o texto, faz uma releitura, faz um checklist ali, peraí, a linguagem está bacana, está adequada ao meu público, tem realmente a introdução, eu apresentei claramente, ficou claro para todo mundo o que eu estou pensando, os meus argumentos são convincentes, a minha linguagem é clara, não houve ali dubiedade. Então tem que ter esse cuidado, verificar as questões ortográficas, se está tudo certinho, se está tudo ok, entenderam? Então é preciso ter esse carinho, esse cuidado com o texto, porque ele não é igual à fala que se perde. Eu falei, depois alguém vai lembrar, a Cris falou uma coisa ali errada, pronunciou uma palavra errada. Se perdeu. Agora o texto não, ele fica ali registrado. Então é preciso ter esse cuidado de fazer de uma releitura, se necessário até uma reescrita. Correto? Trouxe aqui para vocês, né, um texto interessante, um exemplo de artigo de opinião, tanto Yin e Yang e o mundo acabará cego. Leiam com atenção, é um texto muito legal, gostoso, vocês vão ver aí, tá vendo? Ele tem só 4 parágrafos, ele é um texto gostoso de ler, interessante, e que tem um posicionamento bem legal, bem moderno, bem atual, tá? Para a gente finalizar, a apostila 2, que vocês já receberam, página 49, Língua Viva. Grande beijo, até a próxima!